Nada me faltará nesta vida. O Salmo 23 é talvez o segundo salmo mais lido da Bíblia, perdendo somente para o 91. Hoje faremos uma explanação do Salmo 23. Em primeiro lugar, segundo alguns historiadores e especialistas do assunto, Davi escreveu o Salmo 23 quando ainda era bem jovem. Por isso ele faz alusão ao pastor, a pastos verdejantes, vara, cajado, e termina dizendo que a bondade e a misericórdia o seguirão todos os dias da sua vida. Entendendo um pouco mais sobre este assunto, nós podemos passar para a explicação do Salmo 23. Diz o texto que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Este é o versículo mais conhecido e, consequentemente, o que mais é interpretado de diversas formas. Quando ele diz que o Senhor é o seu pastor, está dizendo, na verdade, que o Senhor zela por ele e, portanto, nada irá faltar. Não faltaram tribulações, dificuldades, não faltaram na vida de Davi angústias, mas também vitórias, alegrias, tristezas e muito mais na vida dele. Esse versículo é sempre interpretado como se o fato do Senhor ser o pastor, nada irá nos faltar no sentido material. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, se olharmos o contexto dos versículos seguintes, ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O mesmo que eu faz deitar em verdes pastos e que refrigera a sua alma, está com ele no vale da sombra da morte. Vocês prestaram atenção nesse texto, irmãos? Neste versículo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Portanto, meus queridos e queridas irmãs, nada nos faltará. Não faltará aflições, vitórias, derrotas, alegrias e tristezas. Mas se tivermos a consciência de que o Senhor é quem zela por nós, não devemos temer mal algum, porque Ele estará conosco. Nosso Deus está conosco. Eis o Deus conosco, é o Deus, o Emanuel, aquilo que Cristo disse lá em Mateus. Eu sou o Emanuel, que quer dizer o Deus conosco. Deus veio nos visitar através de Jesus. O versículo seguinte diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. A vida com Deus não é só aflições e lutas. Ou seja, Deus sabe que às vezes o melhor a fazer é descansar na presença do Senhor. Deus entende a sua situação, da mesma forma que ele fazia Davi deitar em verdes pastos e o guiava para águas tranquilas, ele também fará por você e por mim, meu irmão. Irmãos, ninguém aguenta uma vida de luta e tribulações o tempo todo, e Deus sabe disso. Existem os momentos da tempestade, mas também existem os momentos em que as águas estão tranquilas. Mas nesse momento em que estamos vivendo em tempestades. Mas Deus cuida de nós, Deus cuida de você. Muitas vezes nos viciamos na tribulação e na luta. E eu já conversei com pessoas que estavam indignadas porque estava tudo bem. Imagine só. Aproveite, meus irmãos, os pastos verdejantes que Deus está proporcionando à sua vida nesse tempo presente, ainda que você não enxergue. Seguindo o texto, diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Do mesmo modo que devemos aproveitar os pastos verdejantes em nossas vidas, Davi também pede a Deus que o guie
pelas veredas da justiça ou pelos caminhos da justiça. O caminho da justiça é sempre o menos percorrido. Por outro lado, é o único caminho certo. Andar pelo caminho da justiça significa agir conforme Jesus agiu. Seguinte, o versículo diz: ainda que eu ande, ou melhor dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Note bem, meus irmãos, que a sombra da morte é o pior do que a própria morte, porque quando a morte vem, você não vê nada e simplesmente você morre. Mas Davi está dizendo, irmãos, a sombra da morte. Mas a sombra da morte não é a morte, ou seja, você sabe que ela está ali, mas ela não leva você. Então a sombra da morte traz pavor, traz medo, traz ansiedade, traz pânico pelo tempo que estamos vivendo hoje, trazendo pânico para a vida de muitas pessoas. Mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que o mesmo Deus que te proporciona pastos verdejantes está com você também na sombra da morte. O mesmo Deus que te guia mansamente às águas tranquilas também te faz sentir consolo na vara e no cajado. Perceba como a explicação do Salmo 23 está sempre lidando com este aparente paradoxo, porque a vida é assim. E a mensagem é esta: os cenários irão mudar, mas o Senhor sempre será o nosso pastor. Aleluia, glória a Deus por isso. Não importa o que aconteça, Deus será sempre o pastor da sua vida, se você o permitir. Continuando, o texto diz que preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A mesa do Senhor é a mesa da verdade, irmãos. Muitos utilizam este versículo com base para exaltação ou até vingança, mas na verdade este é um versículo de reconciliação. A mesa é um lugar onde todos se sentam para um banquete e para uma conversa. Neste caso, Davi quer uma mesa de reconciliação com seus inimigos. E ao mesmo tempo em que acontece a reconciliação, também acontece a unção. Onde não tem reconciliação, não tem unção. Muitas pessoas pensam que unção é pular, é sapatear, é gritar, é falar línguas no culto, mas se não existir na sua parte uma reconciliação com seus inimigos, de nada adiantará todo o barulho. Isso não é unção, a unção começa na reconciliação. E por último, o salmista diz no versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. A bondade e a misericórdia estarão conosco independente do cenário da sua vida. O problema é que nós achamos que o cenário é tudo, mas não é. Em outras palavras, não importa se você está passando pelo vale da sombra da morte ou pelos pastos verdejantes, o importante é que o Senhor é o seu pastor. Porque quando tomamos consciência disso e passamos a viver a vida sabendo que o Senhor é o pastor, pode vir o cenário que for, eu continuarei crendo que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, para todos sempre. Amém. A pergunta é, meu querido e minha querida, ou você que está me ouvindo hoje, você crê nesta palavra? Então feche os teus olhos e se conecte com Deus neste momento, porque eu estarei orando por você. Querido Deus e eterno Pai, eu louvo ao teu nome por esta pessoa que está nos ouvindo agora. Abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a decisão dela que ela está tomando nesta noite. Se for uma decisão de reconciliação contigo, se for uma decisão de entregar a vida a Jesus, Pai, que essa decisão seja uma decisão sincera. E oramos por todos os meus irmãos, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão preocupados, mas que eles possam saber que nesta noite e sempre o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o pastor dele e dela. O Senhor é o pastor desta família que está reunida aí neste lugar. É a oração que te fazemos
Em nome e pelo amor de Jesus. Amém.